Ribeirão Preto entra na campanha Julho Amarelo com ações intensificadas de testagem e prevenção contra as hepatites virais. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso ao diagnóstico e reforçar a importância da prevenção. Dados da Vigilância Epidemiológica aqui do município mostram que somente em 2024 a cidade de Ribeirão Preto já registrou 422 casos de hepatite B e 191 casos de hepatite C. Como a maioria das hepatites pode evoluir de forma silenciosa, detectar precocemente é essencial. E para falar um pouquinho mais sobre a doença e sobre a importância desse diagnóstico, a gente recebe agora aqui no Manhã CBN a doutora Rosamar Rezende, hepatologista, com a gente aqui. Bom dia, doutora Rosamar. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom, os testes gratuitos na Unidade Básica de Saúde, né, e também no Centro de Testagem e Acolhimento, eles agora vão ser intensificados nesse mês, que é um mês dedicado, né, ao diagnóstico e à conscientização sobre as hepatites. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco sobre a hepatite, porque pouca gente sabe os detalhes da doença. Sim, então esse é o mês do Julho Amarelo, né, que a gente intensifica as medidas de prevenção, de conscientização, de informação à população e disponibiliza um número maior de testes em todas as unidades de saúde aqui em Ribeirão Preto. As hepatites virais, né, eu chamo a atenção para a hepatite B, hepatite C, que são doenças silenciosas. O que quer dizer isso? São doenças que muitas vezes a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma, pode passar anos, décadas com a infecção, e são doenças que podem evoluir por formas graves, como a cirrose e o câncer de fígado. E às vezes a pessoa só vai fazer o diagnóstico quando começa a ter descompensação do fígado, falência do fígado, que é numa fase mais tardia. Então, por isso que é importante as pessoas procurarem as unidades de saúde para fazer o teste, que é um teste rápido, na ponta do dedo, demora aí cerca de 10 minutos e pode ser feito esse diagnóstico, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, e podemos tratar, né, inclusive com possibilidade de cura a hepatite C, e esses medicamentos são gratuitos pelo SUS. E essa picadinha, né, na ponta do dedo aí que vai diagnosticar, na verdade, ela encontra o vírus. Dá para identificar o vírus? Ou identifica só a doença? Isso aí é extremamente importante, né? Porque, assim, é um teste que vai detectar o contato pelo vírus da hepatite C, pelo vírus da hepatite B, e para a hepatite C, a gente precisa também fazer depois, caso esse teste seja positivo, um outro teste confirmatório, que é a carga viral, que é por um exame de biologia molecular, que aí depois é coletado o sangue, e aí é feito então o diagnóstico. Na hepatite B, a gente complementa com outros testes sorológicos, né, também com a carga viral, para avaliação do tratamento. Muita gente, doutor, às vezes faz exame de sangue e dá lá uma alteração que mostra que tem problema de fígado, né? E isso pode ser um indicativo de hepatite, porque no exame de sangue normal, né, no hemograma comum, você não testa para vírus, né? Exatamente, isso é extremamente importante, né? Então, assim, às vezes o paciente segue com o clínico geral ou segue com o endocrinologista com diabetes, com o cardiologista da hipertensão, né? E quando é feito o exame das enzimas do fígado, TGO, TGP, e esses exames estão alterados, né? A gente precisa investigar, e aí é importante fazer os testes das hepatites, né, B e C, como também de outras doenças. Mas também é muito importante porque às vezes esses exames podem não ter alteração. Então, assim, é importante o paciente, né, quando está seguindo lá com outro profissional da saúde, às vezes até mesmo com ginecologista, com dermatologista, se ele nunca fez o teste para hepatite B e C, é importante que ele faça pelo menos uma vez na vida, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de fator de risco, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, que no passado podem ter tido uma exposição maior, né? É importante lembrar que a hepatite C, o diagnóstico, né, o conhecimento da doença foi só em 1989, a disponibilidade desse teste em bancos de sangue, né, em triagens, a partir de 92.
Então, muitas pessoas, às vezes, já se expuseram à transfusão de sangue, que atualmente, né, esse risco é pequeno por conta dos bancos de sangue terem controle, mas às vezes faziam muitas injeções com materiais, com seringas que na época ainda não eram descartáveis, seringas de vidro, né? Então, por isso que é importante, pelo menos uma vez, fazer o teste, e pessoas que estão em maior risco, que têm maior vulnerabilidade, por exemplo, profissionais do sexo, usuários de droga, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes em terapia da PrEP, né, que faz medicamentos antivirais para exposição anti-HIV, é importante que esses testes sejam feitos numa frequência maior, né, repetido anualmente ou às vezes até intervalos mensais. Vamos falar agora sobre vacinação, porque hepatite também tem vacina, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante, porque a vacina da hepatite B, né? Existe vacina, é importante que se faça, no caso, né? Hoje já faz parte do calendário infantil, então a criança já nasce, já recebe uma dose da vacina, depois é repetido mais 3 doses, né? Tá junto com o calendário da pentavalente, mas adultos, né? Independente da idade, às vezes não tiveram oportunidade de fazer essa vacinação do calendário infantil, que é mais recente, é importante procurar também a unidade para fazer a vacina da hepatite B, que aí no caso são 3 doses, e nós temos também a vacina para hepatite A vacina da hepatite A é disponível também pelo sistema SUS para crianças a partir de 1 a menos de 6 anos, e algumas situações especiais para adultos, então pessoas que têm alguma doença hepática crônica, ela é disponibilizada para pacientes que estão em fila para aguardar transplante de órgão ou transplante de medula óssea, pacientes com hemoglobinopatia, e agora recentemente também foi incluído no SUS também para as pessoas que fazem a PrEP, né, que utilizam os antivirais pré-exposição para não adquirir o HIV. Pelo que a senhora falou, doutora, o SUS tem uma cobertura boa, tanto para vacinação quanto para diagnóstico e tratamento de hepatite. Sim, por isso que é importante que as pessoas procurem, né, fazer o teste, porque assim, a gente quer que teste, porque se testar e der positivo, a gente pode tratar e podemos, no caso da hepatite B, oferecer um tratamento que controle a evolução da doença para evitar para evolução para formas mais graves de cirrose, do câncer de fígado, e na hepatite C a gente consegue tratar e curar em mais de 95% dos casos. É um tratamento, no caso da hepatite C, a curto prazo, de apenas 12 semanas por via oral, sem praticamente nenhum efeito colateral, então é muito importante. A hepatite C a gente não tem a vacina, e a hepatite B, quem não tem a hepatite B, pode ser vacinada e ter a prevenção de não adquirir esse vírus. Agora, doutora Rosamar, a gente está falando de prevenção, diagnóstico precoce, mas tem gente que se descuidou e aí tem um quadro, está com hepatite. Como é que a gente olha para a pessoa, como é que ela sabe que ela está com hepatite? Muita gente fala da cor amarelada, é isso? Então, isso é super importante, porque, assim, esse quadro, né, da icterícia, do amarelo, são poucas as pessoas na fase aguda que vão apresentar esse quadro clínico. A maioria vai passar sem ter nenhum tipo de sintoma. E, às vezes, esse amarelão também só vai aparecer numa fase avançada da doença, às vezes quando já tem a cirrose, que está descompensando, está tendo uma falência hepática, que às vezes vai precisar até de um transplante de fígado, ou porque apareceu um câncer no fígado. Então, assim, a gente fala que a hepatite C, hepatite B, o paciente não tem cara para mostrar, né? Então, por isso que tem que fazer o teste diagnóstico, e é um teste super simples, como nós mencionamos, né? Um teste rápido, e aí, detectando o vírus, nós podemos tratar, e com possibilidade de cura para hepatite C e controle da doença na hepatite B. Tá certo, muito obrigada, doutora Rosamar Rezende, hepatologista, conversando com a gente aqui no Manhã CBN, falando sobre a campanha Julho Amarelo, né, com ações intensificadas aí de testagem e prevenção contra as hepatites aqui no município de Ribeirão Preto. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, boa semana.